E aí, vamos pensar um pouquinho junto? Vamos lá? Vamos nessa? E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bem, se você está como eu, tá tudo bem. A família tá bem, os recursos estão chegando, mas você tá cansado. Talvez até você, diferente de mim, tenha perdido alguém próximo, um familiar próximo, um familiar distante, enfim. Quem sabe você perdeu pai, mãe. A gente está vivendo momentos, né? Eu não preciso nem ficar falando aqui o óbvio. E famosos estão morrendo. E isso acaba, né? Muita gente acaba comentando a morte de um famoso. Mas o fato é que tá todo mundo meio cansado, né? Por mais que você esteja bem também, como eu estou, a gente tá cansado, a gente tá um pouco sobrecarregado, a gente tenta mudar um pouco o foco, a gente tenta mudar um pouco a perspectiva, a gente tenta falar de outra coisa. E eu mesmo falei muito de outra coisa, né? Enfim, né? Veio o meu livro, que é um livro até pesado, eu diria, né? Para os tempos que a gente está vivendo agora, mas a gente sabe que a gente de alguma forma tenta voltar à normalidade e seguir a vida com os nossos problemas, os nossos dilemas, os nossos pecados, os nossos falsos deuses. Mas o fato é que a gente está no meio, né, de uma pandemia que parece que, né, há um raio de esperança. A vacina, né, está se comprovando aí uma boa aliada no combate à pandemia. Agora, a vacina, ela é um meio, né? E é uma bênção, né? É a graça comum de Deus derramada sobre os cientistas, né? E centenas de milhares de cientistas que estão, que se debruçaram em cima da vacina e tal, enfim. E tá aí, ela tá acontecendo, mas existe um problema mental e espiritual que a vacina não alcança. E eu acho que está todo mundo mentalmente esgotado, espiritualmente cansado. E eu quero pensar com vocês um texto. Eu acho que é importante nós termos a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, além de nós termos, né, um Deus ao nosso lado, que é uma pessoa, que é presente, Deus também nos chama a sermos esse ombro amigo, a sermos essa palavra consoladora. É interessante que mesmo em meio ao caos, a nossa missão não acaba, né? A nossa missão não para. A igreja pode estar fechada, ou pode estar com a capacidade limitada, mas a igreja continua ativa. A igreja, inclusive, eu posso dizer que, graças a Deus, eu tenho ouvido e visto ótimos testemunhos da igreja nesse tempo de pandemia, de igrejas acolhendo, de igrejas, dando suporte espiritual, emocional, de igrejas matando a fome, né? Igrejas de amigos meus, por exemplo, que estavam fechadas até pouco tempo atrás, viraram, na verdade, depósitos de cestas básicas, hubs para atender estados inteiros e tal. Então, louvado seja o Senhor por isso, né? Eu tenho visto bom testemunho da igreja nesse tempo. Um mau testemunho também, né? Mas vamos tentar focar no bom testemunho agora, pelo menos neste momento. Mas, gente, em meio a essa crise, em meio, às dúvidas, em meio ao coração cansado, em meio ao espírito abatido, eu penso que as palavras do salmista no Salmo 18, a partir do versículo 30, podem ser boas para nós agora. Porque o salmista diz o seguinte: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Bem, Davi, né, supostamente é o autor desse salmo, e a tradição afirma que ele escreve esse salmo quando ele estava, né, cercado pelos seus inimigos e também sendo perseguido por Saul, e como Deus o livrou dos seus inimigos. Bem, talvez você não tenha inimigos, mas todos nós estamos enfrentando agora um inimigo comum, que é esse caos, essa calamidade, essa pandemia.
E em meio a isso, né? Em meio a esse inimigo que atinge ricos e pobres, negros e brancos, que atinge todas as nações, independente dele e apesar dele, nós temos essa palavra. E eu curti muito quando a gente meditou isso aqui no escritório, a gente fez um devocional e eu tenho desde então, desde semana passada, eu tenho pensado nesse texto, eu tenho falado sobre esse texto porque ele me conforta. Quando eu sei, quando eu entendo que, pois quem é Deus além do Senhor? Que Ele é soberano, que Ele está no controle apesar do caos, que aqueles que se refugiarem nele encontrarão abrigo, e outra, aqueles que tiverem consciência de que o Senhor é a rocha. Ele é a rocha. Quem é a nossa rocha senão o nosso Deus? E em tempos tão instáveis, em tempos tão volúveis, em ambientes e cenários que mudam constantemente, como é importante nós olharmos e acreditarmos e nos aconchegarmos nesse Deus que é rocha, ou seja, neste Deus que é firme, neste Deus que não muda, neste Deus que não sofre com o nosso tempo, nesse Deus que está para além do nosso tempo e de alguma forma leva para além do tempo aqueles que se chegam a Ele, aqueles que se aconchegam, aqueles que se aproximam. Como é importante nós acreditarmos nesse Deus que é rocha firme, que não tem sombra de variação, que não muda, que não tem mau humor, que não, que independe das minhas circunstâncias, das circunstâncias do mundo, esse Deus continua o mesmo e Ele é firme. Então, eu acho muito importante nós orarmos a esse Deus que é rocha, inabalável, neste Deus que é imutável, neste Deus que não muda. Ele que é rocha firme, Ele que é escudo, Ele que é refúgio. Então, que você possa pensar, que você possa orar a esse Deus que é rocha. E eu me lembro também de Jesus, quando Ele fala para nós fazermos a nossa casa na rocha. E fazer a casa na rocha, na parábola de Lucas 6, é você construir a sua vida com base nos ensinamentos de Jesus. Então pode vir a tempestade, pode vir a água, que nada vai derrubar uma casa que está construída na rocha, que tem a sua fundação nos ensinamentos de Jesus. Que a gente possa crer nesse Deus e nos firmarmos nele, porque Ele é rocha, Ele é firme, Ele não muda. E em tempos tão líquidos, em tempos tão volúveis, em tempos que mudam, em tempos que ora tem notícias boas, de repente tem notícias ruins, ou seja, tudo está mudando tão rápido e tudo está sendo diferente a cada semana. Bem, Ele não muda, Ele é o mesmo. E o mais importante, Ele convida todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados a se chegarem a Ele, porque Ele tem descanso para as nossas almas. E tudo que nós precisamos é de descanso neste momento. Refrigério. Então eu convido você a orar a esse Deus, a buscar esse Deus com fé, porque todos aqueles que acreditam que Deus existe devem se aproximar dele com fé, inclusive crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor nos dê a paz. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e que Ele nos dê a sua paz, que a gente seja abençoado por Ele. Mas, muito importante, quem é abençoado tem um propósito: abençoar. O propósito de ser abençoado é abençoar. Então, compartilhe a bênção, compartilhe serenidade, seja ouvido, seja abraço, ainda que abraços nesses tempos, estão tão complicados. Seja ouvido, seja abraço virtual, seja presente virtual. Dê os seus pulos para abençoar alguém. Deus abençoe todos vocês, gente, é isso. E até a próxima reflexão aqui no canal. Ela foi um pouco atípica, que realmente hoje eu estou um pouco abatido mesmo. E encontrei consolo, Tenho encontrado, na verdade, consolo nessas palavras. Salmo 18,
a partir do versículo 30. Valeu, gente. Um abraço. Deus abençoe vocês. Valeu.